Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero trazer uma palavra de meditação para vossas vidas. Salmo 55, verso 6, 7 e 8, que fala assim. Então eu disse que dera eu tivesse asa como a pomba. Voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe. No deserto eu teria o meu abrigo. E eu me apressaria em achar refúgio, longe do vendaval e da tempestade. Louvado seja o Cordeiro de Deus. O salmista aqui está muito aflito e muito triste e angustiado, pois ele está passando por uma perseguição. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Ele começa a dizer no versículo 1, ouve Deus a minha oração, não esconde o teu rosto de mim, Senhor. E ele começa a expressar a sua angústia, a sua tristeza perante o Senhor. E ele começa a falar que o seu coração está acelerado. Louvado seja o nome do Senhor, que temores de morte o cercaram ele. E ele está muito angustiado. Os seus inimigos estão perseguindo a sua vida para destruir. E ele chega a dizer no versículo 6 que dera que ele tivesse asa como a da pomba. Aí ele voaria para um lugar bem longe, para um lugar deserto, para encontrar refúgio, para fugir dos vendaval e da tempestade. Louvado seja o Cordeiro de Deus, pois a sua angústia era muito grande, era ao ponto de ele desejar asa como da pomba, para fugir dos problemas. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Segundo algum comentarista aqui, o contexto histórico aqui é sobre a rebelião de Absalão. 2 Samuel, capítulo 15, versículo 30, a Bíblia vai dizer que ele foge de Absalão, com os pés descalços e a cabeça coberta, chorando. Ele foge por causa que Absalão havia se rebeliado e tomado seu trono. Louvado seja o Cordeiro de Deus. E Aitofel, seu conselheiro, seu amigo, se ajuntou com Absalão. Louvado seja o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ali ele começa a chorar e foge. Louvado seja o Cordeiro de Deus, com a cabeça coberta e os pés descalços, chorando com vergonha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aitofel, seu amigo, seu conselheiro, ele trai e passa para o lado de Salomão. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Ele fica sabendo no versículo 31 do capítulo 15 de 2 Samuel que Aitofel agora está do lado de Absalão. Louvado seja o Cordeiro de Deus. E aqui ele está muito triste. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você continuar a leitura, ele vai dizer que o seu nome está correndo na cidade. A violência ali em Jerusalém, o seu nome estava correndo na cidade. Havia violência, havia morte. Louvado seja o Cordeiro de Deus, porque Absalão havia rebeliado contra ele e tomado seu trono. Louvado seja o Cordeiro de Deus. E ele está aqui muito triste, muito angustiado, desejando asa como da pomba para voar, para fugir do vendaval e da tempestade. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Quem é que não já desejou estar num lugar bem longe? Quem é que não já falou no momento de provações e dificuldade, não abriu a boca e não já falou? Eu quero é sumir e ninguém vai saber de mim, nem de notícia. Ninguém vou dar notícia para ninguém. Ninguém nem queira saber da onde que eu estou. Quero mesmo é sumir. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Quantas vezes nós não já desejou fugir dos problemas, sumir, para que ninguém possa saber onde que nós está. Louvado seja o Cordeiro de Deus. E só aparecer quando os problemas estiver resolvidos e estiver tudo bem. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Fugir da tempestade, fugir do vendaval. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele desejava asa para fugir para o deserto, para encontrar refúgio. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Mas no deserto não tem refúgio. O deserto é um sol escaldante. Louvado seja o Cordeiro de Deus. De dia e de noite é um frio
muito grande, insuportável. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Que nós não venha querer fugir dos problemas. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Mas venha pedir graça a Deus para enfrentar os problemas. Pedir graça a Deus. O Senhor disse para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta, porque a graça do Senhor que nos sustenta no momento de provação e adversidade, a graça do Senhor, Ele nos sustenta, nos dá força para nós prosseguir, louvado seja o Cordeiro de Deus. Mas no versículo 22, se você ler, ele vai dizer, entrega os teus cuidados ao Senhor, entrega teu fardo ao Senhor, porque o Senhor jamais vai deixar que o justo seja abalado, seja destruído. Ele reconhece que o Senhor é aquele que cuida do justo, é aquele que pega o fardo pesado do justo. Louvado seja o nome do Senhor. E não deixa o adversário prevalecer sobre a vida do justo. Louvado seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lance os seus cuidados ao Senhor, coloque o seu fardo perante ao Senhor, porque Ele é aquele que cuida de você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele reconhece isso no versículo 22. Louvado seja o Cordeiro de Deus. E a Bíblia vai dizer que Aitofel, ele tira a sua própria vida, porque Deus ouviu a oração de Davi. Ele ora para que o Senhor confunda o conselho do inimigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor assim fez, confundiu o conselho de Aitofel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele ficou tão frustrado que ele foi para sua casa. Louvado seja o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e tira a sua própria vida. Deus, ele confunde o conselho do inimigo. O inimigo fica frustrado. E ali ele entra na sua casa e tira a sua própria vida. Louvado seja o Cordeiro de Deus. 2 Samuel capítulo 17, versículo 23. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus é aquele que ouve a oração do aflito, do angustiado, daquele que abre o seu coração com sinceridade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes nós se encontra triste e angustiado, querendo fugir dos problemas, mas que nós venhamos abrir o nosso coração para o Senhor, entregar o nosso fardo ao Senhor, os nossos cuidados ao Senhor, o nosso caminho ao Senhor. Aramantora Vasseri Cax 9 Assai. Porque Ele é poderoso para te dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não desista, não pare, não abra mão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Fique na posição que o Senhor te colocou. Deus é poderoso para desfazer todo o conselho do adversário e transformar em bênção para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Pois o Senhor hoje coloca todos Aitofel por terra, todo conselho maligno por terra. Louvado seja o nome do Senhor. Se você continuar a leitura, vai dizer que as palavras dele era que nem azeite, mas afinal de tudo, era como a espada cortante, ou seja, era uma palavra mansa, mas por trás era uma espada cortante. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes o nosso inimigo vem com palavras brandas, palavras mansas, para querer nos confundir, mas por trás da palavra mansa tem espada cortante, tem traição, mas Deus põe todo o conselho do inimigo por terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Destrói todas palavras ao contrário por terra. Aquelas palavras mansas que nem azeite, mas por trás tem malícia para querer destruir a vida do justo.
Hoje Deus põe por terra toda palavra que está sendo dita por trás. Aquelas palavras mansas como azeite. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o intuito dessa palavra, por trás dessa palavra, a Bíblia diz, é como espada cortante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas entregue teus cuidados ao Senhor. Hoje Deus põe por terra toda palavra de traição. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas que dizem ser seu amigo, mas por trás ele está te traindo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E chega perto de você com palavras brandas. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor te cinge hoje com coraça da justiça, com capacete da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Com a espada da justiça, que é a palavra de Deus, que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e da medula, e discerne todos os pensamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje o Senhor está discernindo todos os pensamentos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo ao teu respeito, e te dando vitória para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Quero orar por você, para que Deus lhe dê vitória, força e graça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Soberano e eterno Deus, Pai celestial, Deus maravilhoso, eu oro agora para todos os teus filhos que está passando por vendaval, por tempestade, ó Pai, querendo largar a mão de tudo, fugir, desistir de tudo, Senhor amado. Mas o Senhor agora vai de encontro, ó Pai, a cada um, revestindo com teu poder, com graça, com sabedoria, meu Deus, para que ele possa, meu Deus, ser fortalecido, ó Pai, por tua graça e o teu poder, e possa permanecer, meu Deus, para a glória do teu nome. Deus, desfaz todo o conselho maligno, põe por terra toda a obra do inimigo e dá vitória para os teus filhos, para a glória e louvor do teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Amém, ó Pai. Amém. Deus abençoe as vossas vidas.